E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de matemática? Então, gente, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre divisão dos números naturais. Mas antes da gente começar a falar sobre divisão, eu vou tirar uma dúvida aqui de um aluno, tá certo? Em uma tarefa do livro apareceu aí alguns números com 3 algarismos. E como nós só estávamos trabalhando com 2, surgiu dúvidas, tá certo? Então presta bastante atenção. Eu coloquei aqui uma continha de adição, que é a continha de mais, e com 3 algarismos. Então, quando nós temos 3 algarismos, nós dizemos que esse número tem 3 ordens: unidade, dezena e centena. Então, quando o número tem 3 algarismos, ele tem unidade, dezena e centena. O jeito em que vocês vão realizar a soma é do mesmo jeito como se o número tivesse apenas 2 ordens, certo? Então, nós começamos sempre de onde? Da ordem das unidades. 5 com 2, 7. 2 com 6, 8. 3 com 4, 7. Então, isso quer dizer o quê? Que 325 mais 462 é igual a 787. Nós realizamos normalmente a continha, tá vendo? Começando da ordem das unidades, dezena e centena. Então, vamos ver agora uma subtração. Então, aqui agora nós temos uma subtração com 3 ordens: unidade, dezena e centena, certo? E a gente vai começar de onde? Da ordem das unidades. Sempre, sempre, sempre nós vamos começar da ordem das unidades. 3 que tira 1 fica 2. 6 que tira 4 também fica 2. E 9 que tira 5 fica 4. Isso quer dizer o quê? Que 963 menos 541 dá 422, tá bom, meus amores? Espero que o exemplo tenha ajudado aí a vocês compreenderem melhor quando temos uma continha com 3 algarismos, ou seja, 3 ordens: unidade, dezena e centena. Agora vamos para a nossa aula de hoje, divisão. Então, gente, vamos ver agora divisão de números naturais. A divisão é uma operação que nos permite dividir de maneira igualmente uma quantidade, formar grupos ou saber quantos elementos cabem em um determinado grupo, certo? Mas antes de começar a falar sobre a divisão, vamos relembrar um pouquinho aí da multiplicação. Então, gente, para saber realizar a divisão, vocês devem estar sabendo a multiplicação, tá certo? Porque é muito importante e nós vamos precisar da multiplicação para realizar a divisão. Eu falei com vocês para ir estudando a tabuada do 2 e do 3 para a prova. E aí, vocês já estão estudando? Espero que sim, tá bom? Então, eu coloquei aqui no quadro 3 continhas. 12 dividido por 2, 9 dividido por 3 e 20 dividido por 4, tá certo? E aí eu coloquei, tá vendo esses 2 pontinhos no meio? Esses 2 pontinhos é o símbolo da divisão. Então, a gente viu que a adição é o mais, a subtração é o menos, a multiplicação é aquele xizinho que é o vezes, e nós temos aqui os 2 pontinhos que é a divisão. Então, vamos realizar essas 3 continhas? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui 4 potinhos e tenho tampinhas de garrafa PET. Então, para ajudar a realizar a divisão, eu vou utilizar esse material, tá certo? Então, presta aí bastante atenção que a primeira continha que nós vamos fazer é 12 dividido por 2. Então, gente, como eu falei para vocês, a primeira continha que a gente vai realizar é 12 dividido por 2. Então, eu tenho aqui 12 tampinhas e tenho 2 vasilhas, certo? Então, eu vou distribuindo de uma em uma até formar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, olha, eu distribuí as 12 tampinhas em
duas vasilhas, ou seja, dividir 12 por 2. Vamos saber quanto ficou em cada uma? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha, em uma vasilha coube 6. Na outra, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, dividir igualmente. Isso quer dizer o quê? Que 12 dividido por 2 é igual a 6. Gente, lembrando que a divisão por 2 também é conhecida como metade. Então, toda vez que vocês ouvirem dizer divida pela metade, ou seja, vocês vão fazer a divisão por 2, tá certo? Então, gente, muito bem, como nós podemos ver aí no nosso exemplo, utilizando as vasilhinhas e as tampinhas, 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, nós conseguimos colocar 6 tampinhas em cada uma das vasilhas, certo? A outra continha que nós vamos realizar agora é 9 dividido para 3. Então, aqui agora eu tenho 9 tampinhas e tenho 3 vasilhas. Então, eu tenho que dividir pelas 3. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha, distribuir as 9 tampinhas por 3 vasilhas. Quanto ficou em cada uma? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, quantas tampinhas couberam em cada vasilha? 3. Isso quer dizer o quê? Que 9 dividido por 3 é igual a 3. Muito bem, vocês viram aí no nosso exemplo que é possível. Então, o que é que nós vimos? Que 9 dividido para 3 é igual a 3. Muito bem. Então, couberam 3 tampinhas em cada uma das vasilhas. Agora, vamos ver aí a divisão de 20 para 4, certo? Então, agora eu tenho 20 tampinhas e 4 vasilhas. Então, eu vou dividir 20 por 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Distribuir as 20 tampinhas. Quantos couberam em cada um? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, gente, em cada vasilha coube 5 tampinhas. Então, isso quer dizer que 20 dividido por 4 é igual a 5. Então, gente, muito bem. Quantas tampinhas couberam em cada vasilha? 5, não foi isso? Então, 20 dividido para 4 é igual a 5. Mas nós podemos verificar se todas essas continhas estão certas? Vamos transformar essas divisões em multiplicações. Então, preste atenção. Aqui nós vamos colocar 2 vezes 6. E aí, quanto é 2 vezes 6? Quem está estudando a tabuada, 2 vezes 6 é igual a 12. Olha, muito bem. Então, 12 dividido para 2 é 6. 2 vezes 6 é igual a 12. Aqui nós temos 9 dividido para 3, deu 3. Então, nós vamos colocar 3 vezes 3 é igual a 9. Então, 9 dividido para 3 é 3. 3 vezes 3 é igual a 9. E aqui, 20 dividido para 4 é igual a 5. Vamos fazer, então, 4 vezes 5 é igual a 20. Muito bem. Então, 20 dividido para 4 é 5. 4 vezes 5 é igual a 20. Tá vendo que deu tudo certo? Então, gente, nós vimos aqui essas divisões que eu trabalhei com vocês, né?
Mas aqui nós temos 12 dividido por 2 em forma de sentença, certo? E nós vimos que 12 dividido por 2 deu quanto? Deu 6, não é isso? Mas nós podemos fazer a divisão também no formato de cálculo. E aí, Pro, como é que eu transformo a sentença no cálculo? Aí nós vamos colocar o número 12, colocar o sinalzinho da divisão. Então, toda vez que vocês virem esse símbolo aqui, é o sinal da divisão, certo? E vamos colocar o 2 aqui dentro. Então, 12 dividido por 2. Aí, o que a gente vai fazer? Nós já sabemos a resposta, né? 12 dividido por 2 deu 6. A resposta eu tenho que colocar aqui embaixo. Mas, para conferir se é isso mesmo, aí eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 6 é igual a 12. Para 12 falta alguma coisa? Não, então eu coloco o 0, certo? Então, olhem como eu realizei a divisão. 12 dividido por 2 deu 6, fiz a multiplicação. 2 vezes 6 é igual a 12, coloquei o 0, certo? O outro exemplo que nós trabalhamos foi 9 dividido por 3. Vamos ver? Nós vimos que dá 3, não foi isso? Então, vamos armar a continha aqui. 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. Vou realizar agora a multiplicação. 3 vezes 3 é igual a 9. Para 9 falta alguma coisa? Não, então eu coloco o 0. Esse jeito aqui é a continha de divisão armada. Quando aparecer os probleminhas lá na tarefa, que tem sentença, vocês vão escrever os números dessa forma. Onde tiver cálculo, aí vocês vão fazer dessa forma aqui, tá certo? Muito bem, então vamos aí para a tarefa do livro. Página 83 primeiro. Divida os elementos dos conjuntos apresentados em cada quadro pela metade. Então, gente, como eu expliquei para vocês lá no nosso exemplo, a metade é a mesma coisa que dividir por 2. Então, a metade quer dizer que a quantidade que você tem, você vai dividir por 2. Então, nós temos aí bananas, maçã, violão, bola, lápis e livro. Aí vocês vão dividir essas quantidades pela metade. Na página 84, organizei estes livros em uma estante. Guardei a metade em uma prateleira e a outra metade em outra prateleira. Quantos livros ficaram em cada prateleira? Escreva o resultado e desenhe os livros. Então, nós temos aí a sentença, o cálculo e a resposta do probleminha. Gente, do lado tem o desenho dos livros. Quer dizer que tem quantos livros? Vocês vão contar a quantidade de livros. Vou ajudar, certo? Tem 18 livros. Vocês vão dividir 18 por 2. Então, tem o desenho das duas prateleiras. Vocês vão desenhando os livros, um em cada prateleira, até formar 18, certo? Para ver quantos livros vão ficar em cada prateleira. Terceiro, guardei essas bolinhas de gude em 2 saquinhos, sendo a metade em cada um. Quantas bolinhas ficaram em cada saquinho? Vou ajudar de novo. Temos 20 bolinhas. Vocês vão dividir nos 2 saquinhos, certo? E aí vai ficar quantos em cada saquinho? Aí vocês vão fazer a sentença, o cálculo e a resposta. Número 4. Resolva as divisões a seguir. Então tem aí as continhas, né? 14 dividido por 2, 10 dividido por 2, 6 dividido por 2, 8 dividido por 2, 16 dividido por 2 e 2 dividido por 2. Aí vocês vão fazer o cálculo e colocar a resposta. Gente, temos aí a tabuada do 3. Então, ó, veja a tabela da divisão por 3 para responder as questões a seguir. Então, vocês vão ver aí que tem a tabuada do 3, uma ajudinha, né? E vamos agora para a página 85. Número 5. 12 gatinhos nasceram de 3 gatas. Sabendo que cada gata teve a mesma quantidade de gatinhos, quantos gatinhos cada gata teve? Então, vocês vão ter que dividir 12 por 3, certo? É a divisão que vocês vão realizar. Número 6. Manuel tem 21 camisas para doar a 3 pessoas. Sabendo que ele dividirá igualmente essas camisas para as 3 pessoas, quantas camisas cada um receberá?
Então, vocês vão fazer 21 dividido por 3. Aí vão colocar sentença, cálculo, resposta. E o número 7, pinte no alvo a resposta de cada divisão. Então, vocês vão ver aí que tem a divisão. 15 dividido para 5, 27 dividido para 3, 9 dividido para 3. Vocês só vão pintar a parte do círculo que tem o resultado correto. Olha como esse livro tá bonzinho, tem a tabuada do 4 e do 5 aí embaixo para ajudar um pouquinho, certo? Mas, gente, tentem responder. Se você tiver dúvida, aí você consulta a tabuada, tá bom? Na página 86, número 8. Agora que você já está craque na divisão, responda. 50 dividido por 5, 45 dividido por 5, 35 dividido por 5, 40 dividido por 5, 30 dividido por 5 e 15 dividido por 5. Então, é a tabuada do 5, tá certo? E a última questão é o número 9. Divida igualmente as frutas em grupos e responda as questões. Então, vocês vão ver que tem aí 8 laranjas para dividir para 4 cestos. Então, vocês vão fazer essa divisão para saber, né, quanto que dá. E nós temos aí 16 bananas para dividir por 4 cestos, para vocês saberem também quanto que vai dar. Certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de matemática. Espero que vocês tenham compreendido. Responde tudo direitinho, tira a foto e me envia, tá bom? Beijos, até amanhã.